Eu posso vender um imóvel com empréstimo remanescente? Então, vamos lá. Isso é muito comum. O brasileiro, ele tem o sonho da casa própria, como a gente já disse, né? Sim. E muitas vezes ele não tem o dinheiro total para comprar. Hoje em dia, se um carro popular tá custando 80 mil reais. O pessoal fala, né? Na minha época de ser adulto, o carro popular custa 80 mil reais. E é verdade. Imagina uma casa. A gente fala do Código Civil, que uma casa até 35 salários mínimos, a gente não precisa escriturar, mas não existe uma casa de 35 salários mínimos, né? Não existe. Só se for irregular. E aí as pessoas acabam comprando financiado. Eu vou até o banco e peço o financiamento para o banco, certo? Só que esse financiamento, geralmente, ele é oneroso, lógico, porque o banco, ele sempre ganha. Sim, infelizmente. Quando ele perde, ele ganha. Quando ele ganha mais. E ele nunca perde. A verdade é essa, né? Ainda que vá para o fundo perdido, ele tem esse ressarcimento, tá? Então, ele te emprestou 200 mil. Provavelmente você vai pagar 400. Em básicas 360 parcelas. E fica lá. E o que é isso? Isso chama-se alienação fiduciária. Antigamente, a gente fazia hipoteca. Você já deve ter ouvido falar em hipoteca. Era a garantia que o banco utilizava. Até chegar à alienação fiduciária. E a possibilidade de levar esse imóvel, em caso de não pagamento, para leilão extrajudicialmente. Então, enquanto a hipoteca antes era onerosa e eu precisava... meu cliente não pagou, né? O cliente do banco fez o empréstimo e não pagou. Eu precisava entrar com um processo judicial para poder conseguir realmente expropriar esse bem. Quando entrou a alienação fiduciária, eu parei de precisar disso e pude o quê? Eu pude extrajudicialmente, pelo cartório, fazer todos os trâmites e levar a leilão extrajudicialmente. Então, olha o quanto se economizou de tempo. Então, todos os bancos, ainda que você vá comprar hoje um carro, você vai comprar com alienação fiduciária se você for fazer um empréstimo, tá? Por quê? Porque é mais seguro para o banco ou para quem estiver fazendo. Lembrando que essa alienação fiduciária é basicamente o credor, que é o banco, ele fica com a propriedade do imóvel. Por isso que na matrícula vai estar lá, compra e venda do Juarez. E aí, se você emprestou do banco, vai ter logo embaixo um outro registro na matrícula escrito. O Juarez, neste ato, alienou, ou seja, vendeu, né, tornou alheio o imóvel. O Juarez alienou para o banco X. Daí fala as parcelas, quanto que foi e quanto que é a base inteira do imóvel para leilão, faz uma avaliação. Então, vai ter isso na matrícula. Se você olhar lá e tiver alienação fiduciária, vai ter a sua compra e venda é da sua esposa, e embaixo vai ter a alienação fiduciária gravada. Quando você terminar de pagar, então aquele bem, você está na posse, você consegue morar, você consegue alugar esse bem, com algumas restrições, porém, você não tem a propriedade é do credor lá do banco. Quando você terminar de pagar, aí você pede a quitação para o banco, ele vai te dar um termo de quitação e você vai até o registro de imóveis e pede o cancelamento dessa alienação fiduciária e fica tudo bem. Só que, via de regra, a gente vai pagar isso a vida inteira, porque as parcelas elas são muito extensas e você vai pagando juros a maior parte do tempo. E aí, você tem uma oportunidade de vender, ou porque seu imóvel valorizou, ou porque você ficou sem dinheiro e de alguma forma precisa ter liquidez naquele momento. Só que tem essa pendência do financiamento. Eu posso vender o imóvel assim? Você não é o proprietário, quem é o proprietário é o banco. Porém, você pode ceder os direitos para outra pessoa, desde que tem algumas formas de fazer isso. Você pode quitar, geralmente o que a gente faz? A gente emite o boleto, né? Tá faltando 200 mil. Aí emite o boleto, esta pessoa que quer comprar o imóvel, ela paga o boleto, né? Assinou o compromisso de cessão de direitos, porque naquele momento, aquele imóvel, ele não é seu, então você não pode assinar um compromisso de compra e venda, porque o banco é o que é hoje o proprietário. E aí, quando se quita esse boleto, geralmente o sinal ali, ou a própria entrada, é a quitação do boleto. E o restante, aí você pode ser que você também tem gente que vai também financiar. E aí tem a questão do banco, que é o interveniente quitante, que é o quê?
O banco vê quanto você deve, você Juarez, que vai vender, ele vê, tá faltando 200 mil. Eu, banco, quito esses 200 mil como interveniente quitante e já transfiro para você. E você vai pagar esses 200 mil e mais o valor aí que você for fazer o empréstimo. Então, tem vários jeitos de vender esse imóvel, de transferir esse imóvel para outras pessoas, desde que você também faça um contrato aí, com as cláusulas e condições corretas, e que tenha essa quitação do banco, porque o banco não vai perder nunca, como a gente disse, né? Se ganhar, ele perde, se perder, ele ganha, e ele ganha sempre. Perfeito. Deixa eu perguntar, onde posso fazer a escritura de compra e venda no meu imóvel? Essa é uma pergunta, porque às vezes as pessoas confundem escritura com matrícula, e é onde a gente faz isso, tá? A escritura do imóvel, ela pode ser feita em qualquer tabelionato de notas. Então, quando a gente coloca no Google lá, a gente vai colocar... Tem cartórios, né? Cartório de notas, cartório de registro de imóveis, cartório de registro civil. A gente vai colocar no cartório de notas. E aí, eu posso escriturar, a gente fez o compromisso de compra e venda, lembra? Eu paguei. E agora, eu paguei à vista ou parcelado, enfim, mas eu terminei o pagamento. E agora, a gente vai escriturar isso. Você vai passar o imóvel para mim, pela escritura, para depois eu transmitir o título aí na matrícula. Quando a gente vai escriturar... Eu comprei um imóvel seu aqui em Taubaté. Porém, o tabelião que eu gosto, que eu converso e que sempre me ajuda é o tabelião de São José. Eu posso passar lá no tabelião de notas de São José? Posso. Eu posso passar... Eu gosto de um tabelião lá de Varginha. Eu posso passar com um tabelião de Varginha, compra e venda aqui de Taubaté? Posso também. Porque eu posso escolher... Quem vai fazer a escritura pode ser qualquer tabelião da sua escolha, tá? Só que aí vem o registro. Quando eu for registrar isso, porque eu preciso, lembrando, né, da nossa última conversa, que a escritura, ela é a compra e venda. Porém, só vai transmitir a propriedade plena para você quando você registrar no registro de imóveis, lá na matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel, que você hoje é o proprietário. Então, quando você for registrar, eu posso escolher registrar onde eu quiser? Não. Aí eu tenho que registrar no registro de imóveis que estiver o imóvel que eu estou comprando, adquirindo, tá? Então, quando a gente for escriturar, fazer a compra e venda, a escritura de compra e venda, no local da sua preferência, do tabelião da sua preferência. Quando a gente for registrar, tem que ser sempre no local do imóvel, onde o imóvel está matriculado.